Oi, gente, vamos continuar a nossa videoaula de História Livre Eu Gosto Mais, página 336, faz a leitura e vamos começar. A história romana é dividida em 3 períodos: o período da monarquia, o período da república e o período do império. O primeiro sistema de governo foi a monarquia, de 703 a.C. a 509 a.C. Segundo a tradição, Roma teve 7 reis, mas não eram reis com poderes absolutos nem governavam por hereditariedade. Para exercer o poder, dependiam do apoio dos donos de terras e das pessoas mais ricas. Eram escolhidos por uma assembleia, a Assembleia Curial, e tinham o poder limitado pelo Senado. Os órgãos de governo nessa época eram o Senado, ou Conselho dos Anciãos, que possuía o direito de aprovar ou não as leis elaboradas pelo rei, e a Assembleia Curial, que além de escolher os reis, fazia e votava as leis. Mas em 509 a.C., um conflito entre o rei e os aristocratas provocou o fim da monarquia, e uma nova forma de governo foi implementada. A República Romana, que foi de 509 a.C. a 27 a.C. Os patrícios implantaram o regime republicano na cidade de Roma. O Senado, que com a República tornou-se o órgão máximo, o órgão mais atuante, detinha maior poder. Era composto de senadores vitalícios das famílias mais ricas. Eram suas atribuições: elaborar as leis, cuidar das questões financeiras e religiosas, conduzir a política externa, administrar as províncias, participar da escolha do ditador. O Senado decidia pela paz, decidia pela guerra. O Senado era auxiliado pelos magistrados e pelas assembleias. Havia diversos tipos de magistrados romanos, como os cônsules, que eram em número de 2 e comandavam o exército e eram os chefes dos demais magistrados. Em época de guerra, crise, calamidade, eram substituídos por um ditador, com mandatos de 6 meses. Os ditadores possuíam apenas 6 meses de mandato, pois era uma forma de proteger a república, impedindo assim a volta de um rei. Os pretores, que cuidavam da justiça, os censores, que faziam o censo dos cidadãos com base na sua riqueza, eles contavam a população romana. Os questores, que eram encarregados das questões financeiras, e os edis, que eram responsáveis pela preservação, policiamento e abastecimento das cidades. Havia também 3 assembleias que elegiam as pessoas para diversos cargos. Cargo curial, que examinava os assuntos de ordem religiosa. O tribal era responsável pela nomeação dos questores e edis, e o centurial. A Assembleia Centuriata era composta pelas centúrias, grupos de militares encarregados de votar as leis e eleger os magistrados. Durante o período republicano, Roma, com um exército bem treinado e bem armado, conquistou inúmeras regiões, iniciando a formação de um grande império. Para dominar o mar Mediterrâneo, os romanos tiveram de enfrentar Cartago, antiga colônia fenícia no norte da África. Os cartagineses haviam alcançado grande prosperidade e praticavam comércio com diversos lugares do mundo conhecido. Controlavam as principais rotas de comércio do Mediterrâneo. As 3 guerras entre Roma e Cartago são conhecidas como Guerras Púnicas. Duraram de 264 a.C. até 146 a.C. Nesse ano, os romanos tomaram Cartago e transformaram a cidade em uma província romana. Até daqui a pouquinho na nossa próxima videoaula. Um grande beijo, até lá!